Seja bem-vindo ao podcast A Caça Talentos. E hoje eu bato um papo com Luiz Gaziri, que é professor, palestrante, autor, escritor, cientista, escritor compulsivo, inclusive, né? Ele me trouxe esse livro e já disse que está terminando outro, como assim? Então hoje a gente vai falar dos princípios da felicidade. Sim, felicidade é uma ciência. O Luiz, ele é estudioso do comportamento humano e a gente vai ter um papo reto aqui, sem censuras, falando para você o que a ciência está nos dizendo no quesito felicidade. O que de fato faz diferença? Será que é isso aqui? Será que é saúde, relacionamento? O que faz diferença para a sua, para a nossa felicidade? Seja bem-vindo, Gaziri, que bom. Tá difícil sua agenda, né? Eu já tava rindo, falando que ele tá muito chique. Fica de pé na câmera, já vamos constranger o candidato, não. O convidado, ó, tá aqui na câmera. Gente, ó o look desse homem, ó, fica de exemplo para vocês, homens, tá perfeito, né? Parabéns, então você estava viajando, me trouxe o livro e já disse que está terminando outro. Então me conta um pouquinho da sua vida, como que você caiu nessa de estudar felicidade e hoje você conversa com os maiores cientistas do mundo que entendem desse assunto, né, Gaziri? Pois é, obrigado, Thaís, pelo convite em primeiro lugar. Sempre bacana estar aqui com o seu público, que é um público muito legal, muito bacana, muito interessado, né? E principalmente aberto para ouvir ideias novas, né? Eu sou apaixonado por comportamento humano, né? Então, desde a época que eu era executivo, eu trabalhei 16 anos como executivo e, né, gerenciando equipes e tudo mais, eu comecei a perceber que faltava para mim entender um pouco mais o comportamento humano. Durante essa minha caminhada, comecei a estudar mais. Foi lá que eu li meu primeiro artigo científico, isso há 18 anos atrás. Eu li pela primeira vez um artigo científico. Chamou muito minha atenção, era um artigo sobre motivação. Sim. E desde lá eu nunca mais parei. Água. Opa, uma aguinha é sempre bom, né? E desde lá eu nunca mais parei, porque eu comecei a descobrir coisas fantásticas estudando artigos científicos sobre o comportamento humano, que iam contra tudo que meus chefes falavam que motivava as pessoas, sobre o que às vezes estão lá nas revistas de negócios, sobre o que a gente vê os executivos falando sobre o comportamento humano, né? Então sempre me interessei bastante. E nessa caminhada, né, lancei 3 livros, um sobre gestão de equipes comerciais, né, sobre como remunerar, determinar metas, que tipo de prêmio motiva, que tipo de prêmio não motiva, como que eu crio um ambiente motivador. Logo em seguida, né, eu mudei para a parte de felicidade, de bem-estar, né, vi que é uma coisa bastante importante dentro do ambiente corporativo também, e para a nossa vida pessoal também. Nem sempre o ambiente corporativo nos traz felicidade, mas existem coisas que a gente como indivíduo pode fazer. E agora estou partindo para um outro estudo agora, né, para uma outra parte que é mais de psicologia social, como que o ser humano se comporta em grupos, né, por que a gente racionaliza votar em gente corrupta, por exemplo, por que a gente defende pessoas que são corruptas, né, o que acontece, por que a gente está tão polarizado politicamente hoje em dia, né? Então é um projeto novo, bacana, que vai sair esse ano também pela Alta Books, e tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Ah, que demais! E o que te motiva a estudar tudo isso? Por que você se interessou tanto? Você tem um super foco, né, de ir estudar mesmo profundamente. Como que foi, assim? Conta um pouquinho da sua jornada com tudo isso, porque você foi se transformando a partir dos seus estudos, né, Exato, Luiz? Exato. Eu acho que, assim, o principal motivador para mim, Thaís, foi quando eu comecei a estudar, né, artigo científico, e eu descobri que quando um artigo científico ele é publicado, em média 10 pessoas no mundo inteiro leem um artigo científico. Então, veja só que coisa interessante. Às vezes um cientista está lá 40, 50 anos fazendo experimentos, fazendo estudos correlacionais, fazendo diversos tipos de estudo, meta-análises, e faz descobertas espetaculares e só 10 pessoas leem, né? Então, a ciência ela fica muito restrita ao círculo acadêmico e acaba não caindo no público em geral. E por isso que a gente toma várias decisões erradas na nossa vida. Dentro do ambiente corporativo é assim, inacreditável a quantidade de erros que a gente comete porque as pessoas não conhecem, né, a metodologia científica. Então, esse foi o meu grande motivador para ser essa ponte, né, entre a academia e o público em geral, para que eu possa apresentar estudos científicos de uma forma simples, que as pessoas entendam e possam colocar em prática para ter resultados melhores, né, vidas melhores. Então, isso é o que me motiva de verdade. Perfeito. E a sua vida, o que mudou
desde quando você começou a estudar psicologia positiva, comportamento humano, você trouxe mudanças, mudou hábitos, né? E você pode falar um pouquinho o que você foi estudando, aprendendo e implementando? Sim. Acho que a principal questão que a gente aprende quando a gente começa a estudar é que a gente não sabe nada. Essa foi a principal mudança. A gente meio que entra em depressão, né? Fala, mas eu vou persistir, né? Exatamente, porque quando você é executivo, né, eu já passei por esse papel e fui gerente nacional de empresas grandes, né, a gente acha que quando a gente está lá no topo a gente sabe tudo, né, porque a gente tem a nossa cadeira, tem a nossa sala, tem a nossa vaga no estacionamento. Mas quando a gente começa a estudar a ciência, a gente percebe quão complexo o mundo é e a gente quer simplificar muitas vezes o mundo e ele é extremamente complexo, né? Então, acho que primeiro é saber o quão ignorante a gente é de verdade, né? Para daí sim a gente poder tomar outros passos, né? Mas quando eu comecei a estudar felicidade, por exemplo, eu mudei muitas coisas, muitos hábitos que eu tinha na minha vida por causa da evidência científica e eu tenho certeza absoluta que eu lucrei do sentido de felicidade demais quando eu aprendi esses princípios da felicidade que eu exponho até nesse livro aí, né? Esse livrinho, eu lancei ele durante a pandemia, porque era um momento, né, que a gente passou aí de muita dificuldade, muitas pessoas entrando em depressão, né, assim, com problemas psicológicos bastante graves, então eu fiz questão de lançar, junto com a Faro Editorial, esse livro, para ajudar as pessoas nesse momento complicado, né? Mas mudei muito minha forma, principalmente de encarar o que é sucesso. Né? Essa foi a mudança para mim. Né? O que era sucesso para você antes e o que é sucesso para você agora? Lá na época que eu era executivo, sucesso para mim era ter carro importado, era ter aquela caneta super chique que se assina contrato, né? É você ter tua vaga de estacionamento, é você usar o terno italiano, o sapato do designer francês, né? Ter um monte de dinheiro na sua conta. Isso é o que o mundo corporativo vende como sucesso para a gente, né? Mas depois de estudar felicidade eu entendi que dinheiro é importante, mas ele é só parte da equação da felicidade. Ele é uma variável só e nem sequer é a variável mais importante na nossa vida. Então, eu comecei a estabelecer objetivos melhores para a minha vida a partir do momento que eu entendi, puxa, é isto daqui que me deixa feliz de verdade? Então, deixa eu agir nesse sentido aqui, ao invés de ficar numa busca de algo que não vai me trazer felicidade lá na frente. Perfeito. E o que diz? Quais são os 7 princípios da felicidade? Consegue me explicar aqui para nossa audiência? Sem dúvida. De repente o que está escrito aqui ajuda. Nossa, sim, demais. Adoro as capas dos seus livros, sempre muito colorido. Nossa, adoro. Ficaram bonitas, a tipografia, né? fica muito legal, além do conteúdo incrível. A Faro Editorial, uma editora Arrasou, extremamente caprichosa na questão, né, editorial, assim, eles são realmente muito diferenciados. Arrasou. Eles falam que eles fazem livros para quem gosta de livros, e é verdade, né? Eles são muito bacanas, realmente. Mas eu acho que o mais importante, Thaís, assim, antes de começar a falar dos princípios de felicidade, é legal as pessoas entenderem por que é importante ser feliz, né? Porque eu vou ensinar, legal, então se você fizer isso daqui, você vai ser mais feliz. Mas o que acontece quando a gente está feliz, né? Isso que é uma questão muito legal. Então tem um estudo da Barbara Fredrickson, por exemplo, que é da Universidade da Carolina do Norte. Eu conversei com ela já em 2018, quando eu visitei ela nos Estados Unidos. Ela fez um estudo muito bacana, onde ela pedia para as pessoas assistirem vídeos positivos, vídeos neutros ou vídeos negativos, né? E depois que cada pessoa assistia esses vídeos, ela colocava as pessoas para realizarem uma atividade. Falavam o seguinte, a partir do que você está sentindo agora, faça uma lista de tudo que você quer fazer. Uhum. E ela descobriu que logo depois de passar por uma emoção positiva, ver um vídeo engraçado, por exemplo, essas pessoas faziam listas maiores de coisas que gostariam de fazer. Né? Então, o que isso significa? Que logo depois de passar por um momento de felicidade, a minha motivação aumenta. Eu quero fazer mais coisas quando eu estou feliz. Uhum. Quando eu passo por um momento negativo, curtinho, assistir um vídeo que me deixa estressado, a minha motivação cai. Eu quero fazer menos coisas, né? E por incrível que pareça, essa é a vida de muitas pessoas hoje em dia, né? Quando a gente se envolve lá em grupinho de WhatsApp, de briguinha política, de um monte de coisa, só se envolve em coisa ruim. Então a gente acaba nos prejudicando quando a gente vai atrás desse tipo de informação, né? E a informação negativa ela é muito forte para o ser humano. A gente adora ir atrás de coisas negativas, né? Infelizmente.
Então, esse estudo da Barbara Fredrickson mostrou o quê? Que a felicidade gera mais motivação, consequentemente mais produtividade. Tem outros estudos que demonstram que logo depois de eu passar por um momento de felicidade, a minha visão periférica aumenta. Eu enxergo mais quando eu estou feliz. Nossa! São coisas fantásticas. Tem estudos, né? Esse é um estudo da Brandeis University. Tem um outro estudo que também foi feito pela Barbara Fredrickson, que ela descobriu que logo depois de passar por um momento de felicidade, as pessoas são mais criativas e ficam mais atentas às tarefas que elas realizam. Né? Então, existe um monte de, assim, um corpo muito grande de evidências científicas que mostram que ser feliz vale muito a pena. Né? Além de todos esses benefícios cognitivos que a gente tem, também existem benefícios para a nossa saúde. Né? Quando a gente está feliz, existe liberação de ocitocina, que é o hormônio da felicidade, que o pessoal chama. O hormônio da felicidade ele melhora, né? A ocitocina melhora vários marcadores de saúde para a gente também. Né? Então, vale a pena a gente lutar pela nossa felicidade e saber exatamente aquilo que deixa a gente feliz. Perfeito. E o que mais? O que encontramos nesse livro? Spoiler total, que eu quero o resumo para você que está assistindo. Mas também compre o livro, porque vale muito a pena, até para presentear, tá? Com prazer, claro. Então, o que as evidências científicas mostram para a gente sobre ações do nosso dia a dia que a gente pode fazer para ficar mais feliz? Né? Em primeiro lugar, a gente fala de dinheiro. Né? Então, o Mike Norton, da Harvard, por exemplo, descobriu que quando uma pessoa recebe uma quantia de dinheiro, um grupo de pessoas tem que gastar o dinheiro comprando algo para uma outra pessoa e um outro grupo de pessoas tem que comprar um presente para si mesmos. No final do dia, quando os cientistas vão medir a felicidade dos participantes mais uma vez, né, eles descobrem que as pessoas que gastaram o dinheiro com outras pessoas ficam mais felizes do que quem gastou consigo mesmo. Então eles chamam isso de gasto pró-social. E eles foram tentar medir, inclusive, o seguinte: será que quanto mais uma pessoa gasta com a outra, mais feliz ela fica? E eles não descobriram nenhuma relação, né, estatisticamente significativa nisso. Então, isso demonstra que qualquer quantia que se gaste com uma outra pessoa... Não é quantidade. Exato. Né? É o ato de gastar dinheiro com uma outra pessoa que deixa você mais feliz. Então, a gente fala, né? Dinheiro não traz felicidade, mas compra. Né? Então, esse estudo está demonstrando que sim, compra. Dinheiro compra felicidade. E é mais barato do que se imagina. Porque pagar um brigadeiro para um amigo seu já te traz mais felicidade que se você comesse o brigadeiro. Exatamente. Então é muito bacana nessa questão do gasto pró-social. Né? Quando eu descobri isso, por exemplo, eu comecei a fazer várias coisinhas pequenininhas, principalmente para minha esposa. Levava um sorvetinho para ela, levava uma flor, levava alguma coisa. Então isso foi me ajudando a aumentar meus níveis de felicidade também, né? Enquanto eu estava escrevendo esses livros aí, fazendo toda a pesquisa. Outra relação com o dinheiro que é interessante a gente saber, né, Thaís, você que trabalha com toda essa parte de recolocação, né, de carreira, tudo mais, a relação da renda com a felicidade, né? Para muitas pessoas, quanto mais a gente ganha, mais feliz a gente é. Né? Sim, tem muita gente que o objetivo é esse, vou ser feliz quando eu chegar ali a diretora e vou ganhar X. Daí eu estou esperando para ser feliz nessa época. Exatamente, né? Então tem muitas pessoas que fazem escolhas de carreira. Mas qual é o mercado que está dando mais dinheiro? É aquele, é esse. Sim. Legal, né? Como se o dinheiro fosse resolver todos os problemas da vida da pessoa. Né? Então é legal a gente saber que tem estudos do Daniel Kahneman e do Angus Deaton, e os dois são ganhadores do Prêmio Nobel, e eles descobriram que existe um ponto ótimo da nossa felicidade, que é quando a gente atinge a classe média. Né, quando a gente não tem insegurança financeira, quando a gente sabe que a gente vai pagar todas as nossas contas, né, a gente fica mais feliz. E a partir desse momento, mais dinheiro não traz mais felicidade para as pessoas. Veja só que interessante. Que louco isso, né? Então, isso significa que dinheiro não traz felicidade? Não, muito pelo contrário. Esse estudo demonstra que quando o dinheiro te tira da pobreza, da insegurança, da tua dívida no banco, ele traz felicidade para você? Claro que traz muita felicidade. Mas a partir do momento que você tem as necessidades básicas atendidas, a utilidade de cada real que você ganha diminui.
né? Então não vai trazer mais felicidade pra gente. E olha lá, quantas pessoas que o objetivo principal da vida é quero ser rico, quero ser milionário, quero investir, quero fazer não sei o que lá. Gente, até que não usufrui a vida que tem hoje, porque daqui 5 anos eu quero isso, não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero fazer, mas não tá usufruindo, a vida tá passando, não é? Exato, né? E é importante até esse ponto que você colocou aqui, Thaís, porque os estudos científicos demonstram pra gente que a gente precisa ser feliz hoje, né? Então a gente lembra lá que tem o estudo da Sonia Lyubomirsky, por exemplo, da Universidade da Califórnia, ela fez uma meta-análise lá de mais de 200 artigos científicos e ela descobriu que a felicidade é a causa do sucesso, né? Ou seja, quando eu estou feliz, eu tenho maior probabilidade de ter sucesso em qualquer tipo de tarefa, né? Então, quando que você se beneficia da felicidade? Hoje, né? E eu costumo falar sempre que o teu sucesso futuro depende da sua felicidade presente. Então, se eu não souber como construir minha felicidade hoje, eu não vou conseguir ter sucesso lá no futuro. Né? Então é importante para as pessoas estabelecer como meta ser feliz hoje. Né? E tá aí uma forma fácil, gastar dinheiro com outras pessoas, ter objetivos melhores de vida do que só ser rico e milionário. A gente entra num caminho melhor. Perfeito, perfeito. E hoje, até que ponto os nossos amigos, a nossa questão da nossa socialização, dos relacionamentos impactam nos nossos índices de felicidade, Gazírio? De uma forma gigantesca, né? Porque os cientistas demonstram que o principal previsor de felicidade são os nossos relacionamentos, né? A qualidade dos relacionamentos que a gente tem, né? Então, tem diversos estudos lá que demonstram que quanto mais amigos eu tenho, mais feliz eu sou, né? Bons amigos, né? Sim. Em primeiro lugar, né? Porque a gente acaba copiando aquilo que os outros fazem, né? Então tem os estudos do Nicholas Christakis, por exemplo, que é cientista da Yale, e o Nicholas Christakis descobriu o efeito do contágio, né? Então ele descobriu que tanto para o bem quanto para o mal a gente acaba copiando as pessoas que estão ao nosso redor. Sério, né? isso? Para o bem e para o mal? Para o bem e para o mal. É algo que acaba fugindo do nosso controle. A gente é como um animal social, né? A gente é altamente impactado pelas pessoas que nos cercam, né? Então ele descobriu, por exemplo, que se eu tenho um amigo feliz, minha felicidade aumenta 15%. Se eu tenho um amigo de um amigo feliz, 2 graus de separação, minha felicidade aumenta 10%. Se eu tenho um amigo de um amigo de um amigo feliz, uma pessoa que eu nem conheço, mesmo assim minha felicidade aumenta 6%. Ela descobriu, né, vamos para o lado mal agora, que se você tem um amigo que fuma, tua probabilidade em começar a fumar aumenta 61%. Se você tem um amigo de um amigo que fuma, tua probabilidade em começar a fumar aumenta 29%. Se você tem um amigo de um amigo de um amigo que fuma, tua probabilidade em começar a fumar aumenta 11%. Então a gente acaba sendo o reflexo das pessoas com as quais a gente vive, né? Então o relacionamento é bastante importante. Mas o mais importante do que isso, Thaís, né? E a tua pergunta é uma pergunta muito bacana, é que a gente pode escolher, né? Será que eu vou ser o reflexo das pessoas com as quais eu convivo ou será que eu vou ser o espelho das pessoas com as quais eu convivo? Porque do mesmo jeito que eu imito as pessoas que me cercam, elas me imitam também. Então, quem que eu quero ser? Né? Isso é importante para a gente assumir o nosso papel na construção da nossa felicidade e na felicidade dos outros. Então, quando a gente fala de relacionamentos, né? Eu fui, né, agora em março conversar com a Vanessa Bons, que é uma cientista lá da Cornell. E a Vanessa Bons descobriu, por exemplo, que quando eu elogio uma outra pessoa, né, um elogio simples que ela pediu para os participantes realizarem, falar para uma pessoa na rua, gostei da tua camisa, uma coisa tão pequenininha. E quando ela perguntou para as pessoas que iam participar do estudo, olha, você vai participar de um estudo onde você vai ter que elogiar alguém. Depois que você elogiar essa pessoa, vai mudar alguma coisa na sua vida? Você acha? E os participantes falavam, puxa, acho que não vai mudar grande coisa não. E a outra pessoa, como que ela vai receber teu elogio? Ah, não sei se ela vai achar que meu elogio é tão sincero assim. Não sei se vai acontecer alguma mudança para ela. Depois que as pessoas davam um elogio, elas reportavam estar muito mais felizes do que elas imaginavam. A pessoa que recebeu o elogio, ela recebeu de uma forma super legal, melhorou o dia dela, né? Então veja só como é complicado quando a gente vai tomar decisões baseadas na nossa intuição. Porque eu acho que elogiar alguém não vai me trazer nada, né? Mas só acontece o resultado depois que eu pratico. Quando eu elogio, eu fico super feliz. Então por isso que a ciência é tão bacana. Porque a ciência demonstra que a gente tem fragilidades e que a gente tem falhas na nossa intuição, né? A gente acha que certos
certas ações do dia a dia não vão trazer nada, mas elas trazem muita coisa para nós e para os outros, né? Então, o capricho nos relacionamentos é fundamental. Tratar os outros bem, ser gentil, ser simpático, fazer as pessoas sorrirem, tratar não só nossos colegas de trabalho, nossos familiares, né, com simpatia, mas as pessoas que nos rodeiam no dia a dia, o frentista do posto, a pessoa lá, o porteiro do prédio, as pessoas que limpam a tua sala. Se a gente tratar todo mundo que passa no nosso dia a dia de uma forma bacana, o maior beneficiado somos nós mesmos. Né? E aí o mais legal ainda, Thaís, é que o efeito do contágio entra em ação. Porque se eu tratei você de uma forma bacana, essa pessoa que eu acabei de tratar de uma forma legal, ela vai conversar com uma outra. E o que ela vai fazer? Vai passar minha felicidade para uma outra pessoa, que vai passar para outra. Então, olha o tamanho do nosso papel nesse mundo e a gente acha que a gente não pode mudar nada. Né? Então, é muito importante, né, ter bons relacionamentos e se esforçar para construir eles. E no caso, a pessoa que tem relacionamento ruim, é tipo... É proporcional também a falta de felicidade? Daí como que faz? Tem que fazer uma revolução afetiva. Sem dúvida, né? Um dos princípios, né, de uma vida mais feliz é que a gente não escapa de momentos negativos, né? Sim. Às vezes a gente vai ter... Eu tenho falado muito sobre essa tirania do pensamento positivo, essa Exato. Positividade tóxica, porque tá todo mundo, pensamento positivo. A gente pode até falar... É um dos princípios da felicidade que nós vamos tratar então, sempre, porque ele é bastante polêmico, disso. né? Mas realmente Sim. tem uma questão de que a vida feliz é a vida que nada de ruim acontece com você. Não, coisas ruins vão acontecer com você. Você não está livre de ter um relacionamento ruim, você não está livre de ser maltratado pelo seu chefe, de levar uma fechada no trânsito. Sim. Coisas ruins vão acontecer com a gente, né? Agora... O importante é saber o seguinte, né? Quanto mais emoção positiva eu construo, menos eu sofro com esses momentos ruins. Ah, entendi. Né? E o momento ruim, até inclusive do que você estava falando, né? E quando a gente tem um relacionamento ruim, o que acontece, né? Às vezes, o momento ruim é aquilo que vai me motivar a fazer uma mudança na minha vida e sair daquele relacionamento ruim. Então, veja só que o momento negativo, ele não é de todo negativo. Sim. Ele pode nos impulsionar, inclusive, a ter uma vida melhor. E isso daí é que tem a ligação com o pensamento positivo que você me perguntou. Então agora me fala. Porque a gente já conversou sobre isso, né? Eu escrevo, você também, falando dessa positividade tóxica, que hoje a gente não tem mais permissão nem para ser humano, para ser... E as pessoas acham que a gente escolhe no guarda-roupa. Ai, que emoção que eu vou sentir hoje. Ai, hoje eu vou de alegria. Deixa eu pôr meu lacinho aqui, ó, alegre. Não é? E daí a gente tá triste, não consegue sair da tristeza. E além da tristeza, eu carrego a culpa de estar triste e não conseguir. Ou seja, eu me sinto uma derrotada. Porque é para eu ter pensamento positivo, para eu ser feliz, né, mágica, e não consigo me livrar da minha tristeza. Então, explica o que acontece com a gente quando a gente recebe aqueles conselhos de pensamento positivo, sua vida é maravilhosa, tudo vai dar certo, foca no positivo. Muito bom, né? É uma pena, né, Thaís? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que são enganadas por esse tipo de crença, né? E às vezes até por essas pessoas, né, que querem vender pra gente algo que não existe, né? Por isso que a ciência, mais uma vez, é importante, né? Se eu tomo minha decisão de usar um ensinamento que vem de uma intuição de alguém, que muitas vezes só tem como intuição verdadeira ganhar o nosso dinheiro, ou falar que a nossa vida é uma porcaria, a gente pode se dar mal, né? Então, os cientistas nunca falam que você não deve evitar emoções negativas, que elas são ruins para você. Muitas delas têm o seu valor. A gente tem que saber, né, o estresse, né, coisas ruins, elas funcionam, né, como se fosse uma curva U, né, que a gente chama. Então, até um certo momento, o estresse é bom, depois de um certo momento ele começa a se tornar muito ruim. Então, uma pitada de estresse na vida é importante, né, porque motiva a gente a tomar certas ações. E aqui a gente chega em alguns estudos que são fantásticos, que eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com essa cientista, que é a Gabrielle Oettingen, da New York University. E ela está há mais de 20 anos estudando pensamento positivo, né? Então, será que quando eu penso positivo, o universo conspira ao meu favor? Existem ondas quânticas que entram na frequência do que eu quero e daqui a pouco aquela coisa chega lá na minha casa, né? Ela
fez descobertas bastante diferentes do que esses livros pregam pra gente, né? Perigosos, de verdade, porque vão piorar o nosso bem-estar, né? Ela descobriu, por exemplo, ela fez um estudo uma certa vez com os estudantes dela da Universidade de Hamburgo, ela também é professora lá, e ela pediu para os alunos reportarem quão positivo eles pensavam em encontrar um emprego. Quanto que você sonha que logo que você sair aqui da faculdade você vai conseguir um emprego, vai conseguir uma carreira nova, vai ter uma possibilidade de um crescimento profissional, né? Então os alunos reportavam lá, olha, de 0 a 10, né, eu falaria que, né, eu penso positivo nota 7, nota 8 ou nota 3, né? Legal, então ela descobriu, né, a frequência de pensamento positivo dessas pessoas, que elas iam conseguir um emprego. E 2 anos mais tarde ela entrou em contato com todos esses alunos dela. E ela descobriu o seguinte, quanto mais positivo o aluno pensava que ia encontrar um emprego, menores eram as chances dele estar empregado. Ela descobriu que quando ela adicionou uma pequena pitadinha de estresse nessa mesma conversa, o resultado mudou. Para um outro grupo de alunos ela falou o seguinte, olha, quão positivo você pensa que você vai encontrar um emprego, né? Numa escala de 0 a 10. Legal. Agora me diga quão negativo você acha, né? Quão negativo você pensa que você não vai conseguir esse emprego? Adicionou um pouquinho de estresse ali. E ela descobriu que o aluno que pensava positivo e negativo era o aluno que mais tinha chance de ter encontrado um emprego. E ela descobriu uma outra coisa importantíssima, né? Para todo mundo que está nos ouvindo aqui, nos vendo, né? E que está procurando um emprego, é que quanto mais positivo o aluno pensava que ia encontrar um emprego, menos currículo ele tinha mandado. E menos ele agia, então. Menos ele agia. Só no pensamento. Olha aí que legal. Entendi. Aí é que entra a questão do pensamento negativo. Porque o pensamento negativo é aquilo que faz a gente agir. Falar, puxa, mas o que pode acontecer de errado para você conseguir um emprego? Putz, cara, meu currículo tá uma porcaria, tem que dar uma melhorada. Deixa eu dar uma olhada. Vou assistir os vídeos da Thaís lá e vou assistir os vídeos da Thaís, puxa, vou chamar a Thaís para me ajudar aqui e tal, né? Putz, eu preciso aprender a falar inglês, eu preciso... Então você começa a pensar nas dificuldades que você vai encontrar e você se planeja melhor. Por isso que seus resultados são melhores quando você pensa positivo e negativo. A Gabrielle Oettingen descobriu num estudo que logo depois de pensar positivo, existe uma redução no batimento cardíaco das pessoas, na força, na pressão sistólica do coração. Isso significa que logo depois de pensar positivo, eu relaxo. Eu acho que eu já consegui aquilo que eu queria. Por isso que eu não mando currículo, por isso que eu não ajo em direção àquilo que eu quero. Então meus resultados vão ser piores, né? Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que gostam, né, desse tipo de pseudociência, né, de pensa positivo, o universo conspira, para você, quando elas pensam positivo e não conquistam aquilo que elas querem, se elas forem conversar com o autor do livro, ela vai falar, mas a culpa é tua. É você que não pensou positivo direito. Né? Não, a culpa não é... Você que não pensou positivo o suficiente. Exato. Né? Então, são coisas complicadas. Né? A ciência está aí para ajudar a gente, até a gente se livrar desse tipo de gente. Né? Então... nossa, perfeito. E você fala muito também, até a gente já se falou, sobre a questão de remuneração variável. Vou voltar nesse ponto, né? Porque eu pensava assim, na minha ignorância. Eu tenho uma pessoa que é comercial, essa pessoa tem que ser muito bem comissionada para vender, para ganhar o dela, ficar rico e tal. E daí você que me trouxe a consciência e falou, Thaís, não é bem assim, as pessoas gostam de ter previsibilidade, né? Isso é importante até para níveis de bem-estar e felicidade. Você pode explicar agora aqui no podcast o que você me explicou naquela vez? Com prazer. Eu já queria mudar tudo, né? Queria deixar tudo comissionado. Esse é um assunto controverso, né, Thaís? E que, assim, o pessoal às vezes até fica bravo, né? Mas eu também já estive dentro dessa realidade. Eu também já acreditei quando era executivo e trabalhei grande parte da minha carreira na área de vendas. Eu já fui comissionado, já fiz plano de remuneração variável, tudo que vocês possam imaginar. Mas foi uma das maiores descobertas que eu fiz na minha vida. Foi lendo artigos científicos onde eu descobri que a motivação humana não é tão simples assim. Né? Que performance não é assim, te dou dinheiro, tua performance vai melhorar. Se fosse assim, todo vendedor ia ter uma Ferrari, ia ter helicóptero. Né? Todo corretor de imóveis. Né? Então, né, não funciona exatamente do jeito que a gente imagina. Né? Então, eu digo assim, quando a gente fala de felicidade corporativa, né?
Por que é importante para as empresas se livrarem dessa crença de que eu tenho que dar um salário fixo bem baixinho para as pessoas e o resto ser tudo na comissão? A área de vendas é que mais sofre com isso, né? Porque inúmeros artigos científicos demonstram que quando eu tenho insegurança financeira, eu não consigo dar o meu melhor no meu trabalho. Quando eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas, se eu posso colocar meu filho no colégio particular, se eu posso pagar o meu plano de saúde, se eu posso reformar minha casa, se eu posso pagar minha viagem, por exemplo, sem a segurança financeira, não existe uma pessoa que consiga ter bom resultado. Quando a gente está estressado, existe a ativação da nossa amígdala, né? A parte do cérebro que processa estresse, ameaça, insegurança, etc. Toda vez que a nossa amígdala está ativada, existe o desligamento parcial do nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, criatividade, planejamento do futuro. É a parte do nosso cérebro que a gente mais precisa para ter sucesso nas nossas tarefas do dia a dia. Então veja só, quando uma pessoa está estressada porque ela está devendo no banco, a parte do cérebro que ela mais precisa para sair da situação ruim dela, para vender mais, para conseguir ter mais criatividade no trabalho, não funciona. Então é humanamente impossível, né, a gente conseguir ter bons resultados na insegurança financeira. Existem estudos da Rajita Sinha, que é uma cientista da Yale. Ela descobriu que quando uma pessoa passa por um período prolongado de estresse financeiro, alguns meses devendo dinheiro, o córtex pré-frontal dessa pessoa começa a ter uma redução de volume, começa a perder massa cinzenta. Sério? Existem estudos, eu conversei agora com uma cientista da Harvard na minha última visita, que é a Kate McLaughlin. Ela é uma neurocientista e ela estuda a diversidade infantil. Conversei com ela e conversei com o Victor Carrion, que é um cientista da Stanford também, sobre o mesmo assunto. Eles me mostraram, né, a Kate McLaughlin principalmente me mostrou várias imagens dos estudos dela, demonstrando o seguinte: uma criança que é pobre, ela tem o hipocampo menos desenvolvido do que uma criança de classe média ou rica, né? O hipocampo é a parte do cérebro que é responsável pela memória, né? Pela retenção da memória. Existe diferença no tamanho da amígdala, de criança pobre para criança classe média ou rica. Existe uma diferença na maturação do córtex pré-frontal, né? E a gente quer acreditar, não só no mundo corporativo, mas como na sociedade também, na meritocracia. Todo mundo tem as mesmas chances de ter sucesso, né? Mas isso não existe, né? Uma pessoa que nasceu na pobreza ou que está na insegurança financeira há anos, ela não tem as mesmas condições, ela não sai da mesma estaca que uma pessoa estável, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar um pouquinho melhor no ambiente de trabalho, né? Mas daí, né, quando a gente sempre trata desse assunto, as pessoas vão lá e falam: ah, Luiz, mas eu tenho um amigo meu que era pobre, nasceu na favela e hoje ele é milionário, né? Então não, existe meritocracia sim. Essa é uma falha, né, cognitiva, né, que a gente chama de viés do sobrevivente, né? O sobrevivente sempre chama a nossa atenção. A pessoa que saiu da favela e ficou milionária, etc., ela chama a nossa atenção, sai na revista, lança livro. Mas aquela pessoa que nasceu, né, na pobreza e continuou lá, e que o filho dela está lá, o neto dela está lá, não lança livro, não sai na revista, né, apesar da quantidade dessas pessoas ser muito maior do que aquelas que se dão bem na vida, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque existem exceções, obviamente, né, mas a ciência estuda a regra. Então tem que saber o que acontece com a regra, né? Então é por isso que, dentro dos estudos científicos, a gente sempre vai defender a questão de trazer segurança financeira para os funcionários. Sem segurança financeira não existe um ambiente de trabalho feliz. As pessoas não têm condições de dar o seu melhor. E quem é que paga o preço? A própria empresa, né? Porque tem turnover alto, porque tem baixa produtividade, porque tem aquele funcionário que não quer levantar da cama e trabalhar, né? Mas é a empresa que causa esse tipo de coisa porque não desenvolve uma estratégia bacana, né? Então, isso é um pouquinho aí do que a gente vem descobrindo nos últimos anos. Então, o ideal é uma mescla dos dois ou é ficar só com a remuneração fixa? O que você sugere geralmente? Sim. O melhor modelo que existe, caso a sua empresa tenha caixa, né, é você pagar um salário fixo alto sem nenhum variável. Tá? Um salário fixo alto muito bom, que a pessoa tenha segurança financeira e que ao mesmo tempo ela fale: não posso pisar na bola, porque se eu pisar na bola aqui, eu vou ser mandado embora e amanhã a minha vida vai ser uma porcaria de novo. Não posso perder esse emprego de jeito nenhum. Né? Então, isso é o que acontece quando a gente paga o salário fixo alto. Se tiver caixa,
é ótimo fazer dessa maneira, né? Mas eu entendo que existem fases diferentes de uma empresa, né? Então, puxa, eu não tenho caixa, né? Você vai ter que ir para o variável, é a única forma que você vai conseguir remunerar alguém bem. Tudo bem, vá. Não é o melhor modelo, mas faça, porque é a sua necessidade, né? Agora, se chegar numa fase que você já pode pagar um salário fixo mais robusto e dar um pouquinho de variável para a pessoa, tá tudo bem também, legal, né? Agora, se realmente tiver condições e quiser ter uma performance espetacular, né, eu sugiro que seja 100% fixo, porque além de pior performance, né, o dinheiro também causa uma outra questão, que é aumentar a chance de trapaça. Tem os estudos lá da Francesca Dina, da Harvard, por exemplo, que mostram que quando uma pessoa pode realizar uma tarefa e ela pode ganhar um variável, mesmo que seja pequenininho, 85% das pessoas acabam trapaceando. Então... Sério isso? Mas esse estudo no Brasil, não? Esse estudo foi feito em 11 países diferentes. Sério? Né? E estudo atrás de estudo que vai colocar dinheiro para as pessoas realizarem uma tarefa, descobrem que a maioria das pessoas acabam trapaceando, infelizmente. Né? Dentro de um experimento científico, você vai ter... Né, uma das características do experimento científico é a aleatoriedade dos grupos. Então, a chance de uma pessoa rica, pobre, negra, branca, torcedor do Coxa, torcedor do Atlético, é a mesma de estar no grupo. Né? Então, eu não posso atribuir aquele comportamento à personalidade. Então, o cientista pode afirmar com certeza que a causa do comportamento ruim é o dinheiro. Né? Então, estudo atrás de estudo demonstra que, infelizmente, o ser humano é muito fraco quando a gente fala de dinheiro. Aumenta de uma forma assustadora, trapaça. O funcionário vai embora, a sua empresa fica para sempre. Né? Então, se quiser fechar essa torneira, que a gente vê lá na política, né? Que a gente vê em vários lugares aí, no mundo corporativo a gente também vê gente trapaceando. Se a gente quiser fechar essa torneira, o melhor é pagar o salário, né, fixo alto, para evitar esse tipo de questão aí. Entendi, perfeito. E o não sei se você chegou a estudar questão do exercício físico, posturas de yoga, né? O que você tem aí de estudo sobre felicidade? Como que isso está impactando aí na nossa felicidade? Muito bom. Tem né, muitos eu ouvi estudos dizer aí. que os cientistas estão fazendo yoga, por isso depois disso eu também estou fazendo. Só não sou cientista, mas yoga eu faço. Yoga faz. Não é? Não, mas é muito bom, né? Porque, claro, né, todo cientista, por causa dessa preocupação em algo que realmente funcione para as pessoas, tem várias questões aí médicas, né, alternativas que não funcionam, né, e os cientistas querem nos ajudar a tomar uma melhor decisão. Né? O yoga muitas vezes é visto como uma técnica alternativa, né? Mas os cientistas vão lá testar, para isso que serve a ciência. Né? Eu acho que isso daqui funciona. Legal, então vamos fazer um estudo aqui para ver se realmente isso daqui traz um impacto, e o yoga traz. O yoga traz um impacto muito bacana, né? Pela questão de você aprender a focar no presente, né? Pela questão de respiração. Né? Respiração muda a forma como a gente interpreta as coisas, nos acalma. Pela questão da postura corporal, né? Tem lá vários estudos, mas os mais famosos são da Amy Cuddy, lá da Harvard, né? Que demonstram que quando a gente tem, né, uma postura melhor de poder... Não é em todos os estudos, mas em alguns estudos demonstra que diminui cortisol, né, que é o hormônio do estresse, e aumenta a testosterona, então traz mais confiança para a gente, dependendo do tipo de postura corporal que a gente tem. Né? Mas mesmo que não mude o hormônio, existe um sentimento mais gostoso das pessoas quando elas têm uma postura melhor, e o yoga trabalha bastante isso, né? Além de ser uma prática de exercício físico que também melhora bastante, né, na questão da nossa felicidade. Então, se a desculpa, Thaís, era ficar no sofá sem fazer nada, né, vendo Netflix... Sim. Não, melhor a gente fazer o exercício físico realmente e o yoga. Perfeito. Ô, Luiz, e que para quem quer entender mais sobre o assunto, psicologia positiva, neurociência, comportamento humano, fora os seus livros, que livro você tem indicado, você gosta, assim? Eu sei que para você é difícil que você lê compulsivamente, então eu quero um livro que você indicaria. Tem aquele seu livro que eu amo também, aquele que você me deu. Ciência da Felicidade. Ciência da Felicidade, que eu super indico, que é para quem quer conhecer, até eu quando vou palestrar dou uma olhada lá, que é meu livro guia. Mas que livro você indicaria?
Se você quer ter um conhecimento assim incrível sobre o comportamento humano, né, hoje eu vou falar para você que o melhor livro que eu já li sobre esse assunto é um livro chamado, aqui no Brasil chama-se Comporte-se, é de um cientista da Stanford. Sério? Esse eu não conheço. Preciso fenomenal. Ver, então. Chama-se Robert Sapolsky, o cientista aqui da Stanford que escreveu esse livro. É um livro bem grande, deve ter umas 800 páginas mais ou menos, mas é um livro que vai trazer para você toda a questão, né, de comportamento humano. O Sapolsky morou durante mais de 30 anos no Quênia, analisando tribos, né, de macacos, etc., comportamento de primatas. E ele é um cara fenomenal, mas ele é um cara super gente fina. Eu já escrevi e-mails para ele e tal, já troquei algumas ideias com ele. Mas esse livro, sem dúvida alguma, é o melhor livro sobre o comportamento humano que eu já li até hoje, então indico fortemente para as pessoas. Comporte-se. Comporte-se, perfeito. Vale a pena. E a gente está chegando aqui no final da gravação e eu sempre gosto de pedir uma palavra para o convidado. E daí a pessoa, você que veio até agora, você vai colocar hashtag essa palavra para a gente saber que você veio até o finalzinho aqui, que você aproveitou tudo. Qual que seria a palavra, Luiz? Que palavra você escolhe que represente essa conversa que nós tivemos aqui? Eu falaria hashtag pense de novo. Pense de novo, hein? Pense de novo. Tá cheio de significado esse pense de novo. Não entendi. Fiquei curiosa. Por que pense de novo? Questão, né, que a ciência desafia muitas vezes aquilo que a gente já tem enraizado no nosso dia a dia, nos nossos conhecimentos, né? Então, dinheiro traz mais performance, pensamento positivo vai trazer melhor desempenho para mim no meu dia a dia, vai trazer aquilo que eu quero. Quando eu for milionário, eu vou ser feliz. Então, é bom a gente pensar de novo. Estou aqui roubando, né, do meu amigo do Adam Grant, que é o cientista da Wharton, né? Tem um livro, inclusive, que chama-se Pense de Novo, mas acho que é bastante prudente a gente colocar esse hashtag aqui, porque a gente precisa desafiar nossos conhecimentos, porque a gente é o beneficiado. Quanto mais a gente desafia aquilo que a gente sabe, né, melhores decisões a gente vai começar a tomar. Perfeito. Luiz, gratidão por você ter vindo mais uma vez aqui, ó. Fica o livro, tá? Te convido a ler também, tem todos os outros do Gaziri, tem o que você vai lançar agora, pode falar já, pode dar, não tá falando o nome? Só saber que vai ter o livro, né, neste ano, por enquanto o título, tudo ainda é um mistério. Então tá bom, já tô sabendo, vai ser demais. E gratidão, até nosso próximo... Muito obrigado. A nossa próxima gravação, e um beijo para você que veio até agora.